OIB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Prezados amigos, prezadas amigas, é um prazer enorme estar novamente com vocês no dia de hoje, uma bela sexta-feira, aqui no Terraço Itália, para mais um almoço palestra aqui no Terraço Itália. E hoje vamos contar com o professor Carlos Antônio Roca, que é coordenador do CEMEC, Centro de Estudos do Mercado de Capitais da FIP, e nos brindará uma palestra com o título Financiamento das Empresas e dos Investimentos no Brasil, Desafios Atuais e Perspectivas. Então, professor Roca, passo o microfone para o senhor ter sequência a sua palestra. Boa tarde a todos. É um prazer, mais uma vez, atender o convite da Ordem dos Economistas, através do professor Manolo. E o tema que nós temos hoje aqui não é um tema de muita popularidade entre os economistas, né? Existe uma divisão de caixinhas, por assim dizer, de conhecimento. O economista tem uma visão macro, tipicamente, lado real da economia, a questão típica que nós estamos vivendo nos últimos tempos no Brasil, e como sempre, não é só nos últimos tempos, há muito tempo, a questão fiscal, praticamente aquilo que se discute todo dia, inflação, preços, taxa de juros, etc. Tal. E essa é a questão do sistema financeiro, a funcionalidade do sistema de financiar a economia fica um pouco de lado. É outra caixinha, uma área financeira. Mas, lógico, os economistas também gostam de falar em alocação de recursos. Alocação de recursos é uma coisa. Normalmente, o que me chama a atenção é que a gente precisa prestar muita atenção. Como é que funciona esse negócio de alocação de recursos? Quem é que decide, onde se decide, o que fazer com os recursos da poupança financeira? Quem é que decide isso? Alguns propõem a estatização. Você tem um departamento de alocação de recursos. Não é uma experiência muito bem sucedida, digamos assim, por que não? Então, meia dúzia de iluminados dizem onde vai botar o recurso. Não, porque esse setor aqui é estratégico, que é um termo muito usado, é estratégico. Teve um tempo que era de segurança nacional e tal. Seja uma justificativa de alto nível para justificar uma alocação de recursos. Mas, na verdade, quem faz a alocação de recursos é o mercado. O que é o mercado? O mercado, às vezes, é menos popular. A pessoa não gosta muito de mercado. Normalmente, popularmente, não é muito bem visto. Agora, quem é o mercado? Na verdade, são milhares, eventualmente milhões de pessoas que investem no seu tempo todo dia, alguns até fora do expediente, para tentar descobrir quais são as melhores alternativas de investimento. Ou seja, são aqueles projetos ou empresas que prometem o melhor resultado. De um ponto de vista muito simplório, dizer, escuta, será que isso aí dá certo sempre? Não dá certo sempre. Mas o que você acha melhor? Meia dúzia de iluminados dizendo onde você tem que botar o dinheiro? Ou milhares e milhões de investidores que investem em todo tipo, usam todo tipo de informação para saber o que é melhor? Quais são os melhores projetos? São os projetos que prometem mais crescimento, melhor rentabilidade e assim por diante? No fundo é disso que nós estamos falando. Então, nessa questão do financiamento das empresas, eu começo uma parte, para falar um pouquinho. Uma primeira visão não tem nenhuma novidade para ninguém aqui. É uma ponte entre o sistema financeiro e o crescimento econômico. Qual é a ligação que existe entre essas duas coisas? Okay? Em última análise, de que modo que o arranjo institucional existente faz com que você tenha a mobilização de recursos da poupança financeira, a intermediação e a alocação desses recursos para financiar setor público, setor privado, investimento, consumo e assim por diante. Então, qual é a ligação? Qual é a experiência internacional disso? Vamos fazer um resumo breve disso aí. Segundo, vamos ver o que tem acontecido com o financiamento das empresas na última década, nos últimos 10 anos. Melhorou, piorou? Qual é a novidade? Nós estamos caminhando na direção de mais eficiência, de melhor funcionalidade do sistema financeiro, ou estamos caminhando de marcha reta? Terceiro, a questão do financiamento do investimento. BNDES, financiamento de investimentos. Certo? Tivemos aí fases do BNDES, foi absolutamente líder
no processo, que são mais de 100 bilhões anuais do Tesouro, para emprestar recursos subsidiados. Será que foi uma boa ideia? Pode ser que tem gente até que tem uma certa saudade desse tempo. Vamos discutir alguns desafios e perspectivas do financiamento, olhando um pouco para o futuro. E tem uma última parte, que é o seguinte: em função de todas as mudanças que aconteceram, como é que o sistema, digamos assim, respondeu a essa crise recente que nós estamos vivendo? O sistema mostra resiliência, mostra condições de funcionar, não mostra, e assim por diante. Bom, vamos começar de um ponto de vista macro. Um modelo muito simples de crescimento tem, essencialmente, pelo menos duas variáveis. Esse aqui é um quadro retirado lá da Instituição Fiscal Independente, né? E que simplesmente relaciona. Na linha de cima, você tem a taxa de investimento, 16, 17, 18, 20%. E na vertical você tem o PTF, a taxa de crescimento da produtividade total de fatores. Então, isso aí está isso, mas eu queria chamar a atenção para o quê? Esta terceira, eu não sei se isso aqui tem. Essa de cima, será? É isso? Ok. Então, o que eu queria mostrar aqui é essa terceira coluna. Nós temos tido uma taxa de investimento em torno de 18. No último PIB que saiu hoje de manhã caiu um pouquinho, 17 e pouco, tal. Mas aqui são as taxas de crescimento que acontecem com a taxa de investimento de 18 para várias hipóteses com relação à taxa de crescimento da produtividade total de fatores. Você vê que a total de fatores, com a mesma taxa de investimento, pode gerar um crescimento de 0,6 ao ano, ou um crescimento de quase 3% ao ano. Apenas para chamar a atenção que a questão da produtividade da PTF é crucial. Nós sabemos que um componente muito importante aí é a inovação tecnológica, que está por trás desse crescimento. Agora, qual é a ligação do sistema financeiro com isso? Veja, quanto melhor for a qualidade de alocação de recursos, uma parcela maior de recursos está sendo destinada exatamente aos projetos de maior taxa de retorno. São os projetos que, de certo modo, vão ser mais importantes para determinar o crescimento. Então, qual é o histórico? Eu estou usando aqui muito rapidamente um survey que levantou mais de quase 100 trabalhos relacionados com a relação entre sistema financeiro e crescimento econômico. Então, não tem muita dúvida. Primeiro, mercados financeiros saudáveis e competitivos constituem ferramenta efetiva e extraordinária na difusão de oportunidades e na luta contra a pobreza. Existe também essa questão de inclusão. O papel do financiamento de novas ideias mantém o processo de discussão criativa. Como vocês sabem, essa inovação, a visão mais recente de crescimento e desenvolvimento econômico é exatamente a discussão criativa. A discussão criativa que vem desde pelo menos Schumpeter de 1912, disseram é que as inovações, acho que isso envolve um questionamento continuado daquilo que já existe. A inovação vai substituir. Nós estamos observando isso aqui nas últimas 2, 3 décadas de um modo extremamente acelerado. E é claro que com isso se transforma numa questão política, né? Tudo aquilo que existe acaba sendo, digamos assim, enfrentado pelas inovações. Do ponto de vista aqui, relação do sistema financeiro e crescimento econômico, tem algumas coisas sobre as quais já as dúvidas que existiam praticamente são superadas. Primeiro, a evidência histórica. Não há dúvida. O desenvolvimento financeiro tem efeito positivo sobre o crescimento econômico. Tem trabalhos de toda a natureza, usando dados agregados, dados setoriais, dados a nível de empresa, para países desenvolvidos, para países em desenvolvimento, enfim. Hoje tem uma coisa, um suporte econométrico muito confiável. Então, não há dúvida sobre a relação entre o desenvolvimento do sistema financeiro e o crescimento econômico. Estudos recentes, como seria mais ou menos óbvio, a partir de um certo nível de desenvolvimento do sistema financeiro, evidentemente o impacto marginal vai caindo. Mas não é o caso nosso. Nós estamos pleno caminho de desenvolvimento do sistema financeiro. Uma observação muito importante é a contribuição do mercado de capitais. Quer dizer, ao longo do tempo, a contribuição marginal dos bancos o crescimento econômico vai caindo, vai aumentando a importância do mercado de capitais. Então, você tem tecnologia. Quais são os principais componentes? Por que o mercado de capitais é tão dinâmico e tão relevante para o crescimento? É porque, na verdade, isso envolve novas tecnologias, informação,
para aqueles milhares ou milhões de pessoas que eu falei que estão investidas nisso, de intermediação internacional, cresce porque promove inovação, produtividade e financiamento de novas fontes de crescimento. No fundo, é isso a importância, a mesma importância dos mercados de capitais no crescimento econômico. E também tem a observação, uma quarta conclusão desse trabalho, é o impacto social do desenvolvimento financeiro. Quer dizer, até com questões de competição, os bancos estão cada vez mais buscando oferecer alternativas de inserção para segmentos que têm maior dificuldade. Bom, dentro desse panorama mundial, o que será que tem acontecido com o sistema financeiro brasileiro, com o financiamento? O que será que tem acontecido? Nós estamos na direção daquilo que se considera mais eficaz do ponto de vista mundial, ou estamos andando de marcha ré? Isso aqui mostra o quê? Isso aí é o investimento, a relevância disso. O que existe entre nós é a constatação relevante, se a gente quiser que o sistema financeiro tenha maior impacto sobre o crescimento. Isso tem a ver com o financiamento das empresas privadas. O investimento privado representa cerca de 90% da taxa de investimento do país. Tem aí a série desde 2000, é mais ou menos nesse contexto. Veja, essa é outra questão relacionada à questão do custo de capital. Na medida em que o sistema financeiro funcione adequadamente, isso remete também a uma melhor gestão da poupança financeira e pode permitir a geração de custos de capital mais baixos. Qual é a relevância disso? Eu fiz aqui uma simulaçãozinha. Nesse eixo aqui, a taxa de retorno do capital total investido e aqui a porcentagem das empresas. Isso aqui, nós pegamos as demonstrações financeiras de todas as empresas brasileiras, organizamos essas 450 empresas nessa distribuição, isso para mostrar o seguinte, a indicação que a gente tira desse gráfico é o seguinte, a elasticidade, a resposta do investimento privado ao custo de capital parece ser muito elástica. Como é que a gente vê isso aqui? Nessa curva azul é a distribuição acumulada de taxa de retorno de todas as empresas abertas brasileiras em 2022. Nós fizemos isso aqui no ano que terminou no terceiro trimestre de 2022. O que isso está mostrando? Eu peguei o custo de capital nesse período todo, variou em termos médios, digamos, entre 9% e 16,5%. O que teria acontecido? O que isso quer dizer? Veja, se o custo de capital ficar em 9%, no conjunto dessas empresas, cerca de 60% das empresas conseguem ter taxa de retorno supera o custo de capital. Então, nesse custo de capital, 60% das empresas estariam em condições favoráveis para a decisão de investir. Se você puxa esse custo de capital para 16,5%, o número de empresas em condições de cobrir esse custo de capital cai para alguma coisa como 34%. Então, isso é mais para chamar a atenção de que realmente o investimento é extremamente elástico em relação. Qual é o quadro brasileiro? O que tem acontecido? O que está na base do custo de capital no Brasil? O que a gente sabe? Essencialmente a questão fiscal. Eu botei essas curvas de juros aí para ilustrar a sensibilidade das curvas de juros ao risco fiscal. A curva lá em cima, a curva vermelha, é a curva de juros do começo do dia 6 de março de 2023, um pouquinho antes do anúncio do novo regime fiscal. Havia toda aquela preocupação do mercado, que eventualmente o novo governo ia aumentar o gasto, sem nenhuma preocupação com equilíbrio, com dívida e assim por diante. E o mercado explodiu. É a curva vermelha. A partir desse momento, teve o anúncio do novo regime fiscal. Foi encaminhado para o Congresso, não sei o que mais, foi aprovado, caminhou. Vejam a distância dessas duas curvas, ok? Não. Essa curva aqui é a curva do dia 3 de agosto agora, ok? Não. Essa aqui é aquela de março. Eu coloquei isso aí mais para chamar a atenção daquilo que também não é novidade para ninguém. O custo de capital no Brasil e as taxas básicas de juros dependem essencialmente, em última análise, da questão fiscal. É isso que comanda o piso. A partir dali, todas as taxas de juros, evidentemente, quando você agrega risco de crédito, risco de mercado, etc., todas as taxas
são maiores do que essa taxa, que é a taxa básica, que é definida, em última análise, pela política fiscal. Afinal, quem poupa no Brasil? De onde vem essa poupança financeira? Isso aqui mostra qual é a poupança do setor público e privado como porcentagem de PIB. Quem poupa no Brasil é basicamente o setor privado. Você vê, desde 2000, você tem essa linha em preto aqui, é a poupança do setor privado. A média geral está praticamente 19% do PIB. Não é um brinco, mas em compensação, o que você tem, especialmente a partir de 2013, 2014, uma despoupança enorme do setor público. É claro que na medida que você tem aqui usar uma parcela significativa da poupança do setor privado para financiar o desequilíbrio do setor público, você está reduzindo qualquer potencial de crescimento. É mais ou menos óbvio. Entendeu? Esse é outro, mostra mais ou menos a mesma coisa do ponto de vista de contas nacionais. Está aqui, essa parte em vermelho é, em última análise, a poupança negativa de contas nacionais do setor público brasileiro. Em azul é uma poupança externa, em amarelo é o excedente de poupança do setor privado. Então, para pegar o último ano, que não é dos piores, você pega aqui em 2022, você tem aqui uma despoupança do setor público de 4,7%, que é compensada com dois componentes. Uma parcela de poupança externa, 2,2%, e o excedente de poupança do setor privado. Excedente de poupança do setor privado, o que é? É a diferença entre poupança do setor privado e o que ele investe. Esse excedente é todo capturado pelo setor público. Toda essa introdução que eu fiz está ligada a uma percepção muito importante. Veja, quando nós falamos de alocação da poupança financeira na economia, no caso do Brasil, nós temos que começar a história chamando a atenção para o fato de que da dívida total na economia brasileira, somando dívida total do setor privado e do setor público, o setor público tem 51% da dívida financeira. Então significa que mais da metade, um pouco mais da metade de toda a poupança financeira está alocada, em última análise, para financiar o setor público. E sobe um pouquinho, 49% fica privado. E como é que isso aparece? Eu queria chamar a atenção também para esse ponto. Lógico, naquele outro gráfico que eu acabei de mostrar, está tudo computado. Agora, qual é o papel dos bancos nisso? Esse dado, como ele chama muita atenção, vou colocar esse gráfico aqui, quem tem criatura, depois eu vou distribuir essa apresentação. Quando eu falo, o pessoal não acredita muito, mas isso, eu até peço para vocês checarem. Se tiver qualquer erro, vocês me avisam. 52% do total da captação bancária está colocada em títulos da dívida pública ou empréstimos do setor público. Tá certo? É só isso. Ó. Aqui, a decomposição está aqui. Ó. O banco capta 58% do PIB, captação bancária total. Você tem operações compromissadas 11,7%, a carteira própria de 15,1% e você tem a dívida ou empréstimos ao setor público, C2. Então, está aqui, quando você pegar o banco, está aqui 42,4% no total da dívida. Então, mais da metade de tudo aquilo que os bancos conseguem captar, depósito à vista, depósito a prazo, letras, de diabo 4, está em dívida pública. Então, essa introdução serve só para chamar atenção para esse aspecto. Dizer, tudo aquilo que nós vamos discutir daqui para diante é só a metade. A outra metade já está alocada e vai ser usada sempre prioritariamente. O crowding alto do setor privado é absolutamente garantido. O Tesouro vai capturar tudo aquilo que for necessário para cobrir o déficit. Okay? Financiamento, o que aconteceu com as empresas brasileiras nos últimos 10 anos? Vamos aumentar um pouquinho o passo para não perder muito tempo. Bom, primeira observação, isso aqui é a dívida, o exigível financeiro total de todas as empresas brasileiras em relação ao PIB. Uma observação interessante é que você vê aqui, em relação ao PIB, você não tem nenhuma tendência aqui. Tem flutuação, tal, mas não tem tendência de aumento nem redução do endividamento em relação ao PIB. E a composição é que mostra que houve uma mudança muito significativa. Né? Você tem aí um aumento de participação de recursos externos, que é essa parte em vermelho. Em azul e amarelo é mercado de dívida, mercado de debêntures, enfim, mercado de dívida no mercado de capitais. Esse, o amarelo um pouco menos, isso aqui é recursos livres. E esse verde aqui é BNDES. O BNDES realmente saiu de 21,2% para 7%
nesse período. Nós vamos comentar um pouquinho mais adiante. A parte de setor externo, na verdade, muito influenciada pela taxa de câmbio. Em termos de moeda em dólares, digamos assim, é o que está claro aqui, você vê que não variou tanto, tá certo? 300 e poucos bilhões, 330, 350, aumentou um pouquinho no final, são 300 e tantos bilhões de dólares. Mas o aumento de participação está muito mais ligado à taxa de câmbio. Não sei quais recursos do mercado doméstico, que isso mostra aí, nós tiramos a parte do setor externo, e você vê que a parte do mercado de capitais de dívida já hoje representa 43,2% de todas as empresas brasileiras. É mais do que o crédito bancário total de recursos livres, que é 36%. Então, realmente, o que nós tivemos nessa década é uma verdadeira revolução na forma como as empresas se financiam. O BNDES, evidentemente, sabemos que no período lá atrás estava 27% do total, caiu para uma coisa como 10%. Mas, tão importante quanto isso, nós estamos vivendo uma fotografia do estoque. Aqui é um outro conceito. A captação líquida é fluxo, ou seja, qual é o resultado de cada uma dessas fontes quando eu pego as novas concessões ou novas emissões e deduzo os resgates, o que está vencendo. É uma estimativa aproximada daquilo que entra no caixa das empresas. Isso aqui mostra o quê? Só para ficar muito claro. Em azul aqui é dívida no mercado de capitais, em amarelo é novas ações, emissões primárias de ações, vermelho é parte externa. O que dá para enxergar aqui é basicamente o que está resumido. No ano que terminou em junho de 2023, você tem a captação líquida de recursos no mercado de capitais, com ações mais dívidas, 62%. Então, bem mais que a metade total de recursos líquidos captados pelas empresas brasileiras saíram do mercado de capitais. Bom, qual é a relevância disso? A relevância disso é que aumentou fortemente a parte de recursos livres, como está aqui. Praticamente 2/3 são recursos livres. É claro que reduziu forte foi o direcionado, que é basicamente aquele movimento que nós já vimos do BNDES. E talvez esse seja o resultado mais relevante. Ou seja, você partiu de uma situação em 2016, em que os recursos alocados pelo mercado eram um pouco mais que 60%, e hoje são praticamente 80%. Houve uma forte redução do chamado crédito direcionado, que é aquele que atende outro tipo de mecanismo, não é o mercado, digamos, que faz a alocação. Então, eu diria, resumindo, o caminho que o sistema financeiro brasileiro teve nesse período, em termos de alocação de poupança, financiamento das empresas, eu diria estar alinhado com aquilo que é de melhor na experiência internacional, melhorando certamente a qualidade da alocação de recursos. Agora tem uma discussão, eu não participei do seminário interno do BNDES, agora no começo de julho, e estava discutindo a questão do financiamento. O BNDES, lógico, a proposição da nova administração no sentido de aumentar de modo muito significativo a atuação do BNDES. É claro, tem uma certa dificuldade, porque aqueles 100 bilhões do Tesouro vai ser difícil de achar, e tal, mas tudo bem. Mas havia uma discussão muito interessante, teve trabalhos de muito boa qualidade apresentados no seminário. E uma das discussões é exatamente a seguinte: escuta, será que o mercado de capitais tem condição de financiar investimento? Se ele não tiver condição de financiar investimento, vão ter que quintuplicar, duplicar o tamanho do BNDES. Como é que vai? O país não tem condição de não ter uma fonte eficaz de financiar investimentos. Então, nesse seminário, aqui, esses dados aqui, mais ou menos, foi o que eu coloquei lá. A primeira constatação é que, pelo menos desde 2010, o mercado de capitais brasileiro tem condições favoráveis para crescer. Nós lembramos lá do Congresso da BAMEC em 2002, tá certo? Saímos com aquele plano diretor. Governança corporativa, novo mercado, desde o 2000, teve vários avanços regulatórios importantíssimos, de 2002 a 2008. Nós tivemos até aquele plano diretor do mercado de capitais, 23 entidades privadas, essa coisa toda. A infraestrutura do mercado avançou de modo muito significativo. Você teve a participação, nós vamos ver, de mobilização da poupança financeira, e aumentou também bastante o número de empresas que participam do mercado de capitais. Isso aqui dá uma ideia de que digamos, é quase uma explosão do mercado de capitais, já tinha condições de acontecer lá atrás. Né? O que é isso aí? Em amarelo, você tem a parcela da poupança financeira
captada por instrumentos ou veículos do mercado de capitais. Que instrumentos são esses? Que veículos? Está aqui os investidores institucionais. Quais são? Fundos de investimento, fundos de pensão, previdência aberta, companhias de seguros e assim por diante. Tá certo? Que entram na captação e mobilização da poupança financeira, que não tem nada a ver com o banco. Você tem a parte de títulos privados diretamente adquiridos no mercado, ações e assim por diante. E você tem o verde, que são as demais formas de captação de recursos, depósitos bancários, mais títulos públicos comprados diretamente, títulos privados e assim por diante. Muito bem. Então, os instrumentos de do mercado de capitais já representavam mais de 60% da captação total de recursos. Esse gráfico reúne as duas fontes que aparentemente são as principais fontes de financiamento de médio e longo prazo da economia brasileira. Você tem o BNDES e o próprio mercado de capitais. Tem um histórico longo, desde 2005 até 2022. Resumindo, o que dá para enxergar aqui? Evidentemente, nesse primeiro período, você tem predominância do BNDES. Esse período aqui, você vê que, apesar de tudo, o mercado de capitais, ainda até 2011, o mercado de capitais ainda era uma fatia muito significativa, mais de 40%. Nós estamos comparando isso aqui com a taxa de... Vamos comparar isso aqui com a taxa de investimento. Mas, enfim, isso aqui era mais de 40% no total. A partir de 2012, você vê que tem um escorregão forte no mercado de capitais, ele só cresce novamente depois. Então, uma pergunta é, mas por que isso aconteceu? Veja, também não é tão difícil. O que acontece? O BNDES aplicava até 2015 quase 3/4 dos recursos em empresas grandes. Empresas grandes, tipicamente, como nós sabemos, são empresas que têm transparência, balanços auditados, têm toda a condição de se financiar no mercado de capitais, doméstico e mesmo internacional. E, na verdade, essas empresas que eram, digamos assim, a prioridade do BNDES com recursos de dinheiro subsidiado. Você vê que depois, a partir de 2017, houve uma mudança, eles começaram a aumentar um pouco a alocação de recursos para empresas de menor porte. Por que houve essa mudança tão forte no mercado de capitais, caindo a participação? Esse gráfico resume um pouquinho. Isso aqui é o CDI, a taxa de mercado. Em azul é a taxa do BNDES. E em vermelho é o tamanho do subsídio. Então você vê que a diferença de juros é enorme. É evidente que qualquer empresa, tendo condições de acesso ao BNDES, deixava de ir para o mercado de capitais e foi para o BNDES. A coisa mudou radicalmente depois, como está claro ali, depois de 2016 e 2017. E não. Foi aí que realmente o mercado de capitais explodiu. E fica muito claro que, além da questão do BNDES, você tem a questão da própria período. O mercado de capitais estava com uma participação significativa. Isso aqui é emissão de ações, emissão primária de ações. Correlação negativa, como seria de esperar, quase 0,9. Essa linha aqui em preto é o custo de capital próprio, calculado pelo SEMEC. E isso aqui são emissões primárias. É evidente que existe uma correlação fortíssima negativa. Por que não? Esse pico de emissões aqui coincidiu, 2021, exatamente com o desabamento das taxas de juros associada a todo aquele conjunto de medidas emergenciais, aumento de liquidez do Banco Central, esse negócio todo. Debêntures, esse gráfico por alguma razão não está aparecendo, mas também tem uma correlação forte e negativa. E isso aí era uma coisa que foi muito usada nesses artigos que nós discutimos no seminário, e que eu confesso que gostaria de pesquisar um pouquinho mais. Por quê? A Ambima pergunta, quando o sujeito faz uma emissão de debênture, a Ambima pergunta, o que você vai fazer com esse dinheiro? Então, isso aí é a resposta das empresas. Então, as empresas dizem, olha, vamos pegar só o último ano, janeiro, julho desse ano. 45,6% dizem que é para capital de giro. Para aquilo que a gente podia chamar de investimento, economista ligado, informação bruta e capital fixo, tá certo? Essa coisa toda, somando tudo, dá um pouco mais de 25%. E você tem aí outras operações, recompra, resgate, não sei o que mais. Então, essa informação da Ambima, que foi muito utilizada nesse seminário, diz, olha, é possível que realmente esse negócio do mercado de capitais acaba não ajudando muito para financiar investimento. Não. Coisa meio estranha, né? Muito bem. Então vamos examinar um pouquinho alguns números.
Isso aqui, a linha vermelha é a taxa de investimento, contas nacionais. Essa aqui, a escala está aqui em vermelho. Em verde é desembolsos do BNDES, que estava muito forte, evidentemente, nesse período, e aí a partir caiu. Mercado de capitais tinha alguma relevância, tudo, mas a partir daqui explodiu de crescer. Bom, vamos atrás, falando, bom, qual é a correlação de cada um dessas fontes, digamos assim? Você vê que no primeiro período, 2005 a 2015, a correlação é positiva, com o BNDES e o mercado de capitais, e é muito forte. A soma dos dois dá uma correlação mais forte. No segundo período, a correlação do BNDES evidentemente é negativa, estava em queda, o investimento subindo, o mercado de capital é positivo. Na verdade, o que aparentemente faz a maior correlação, o que talvez sugira, essas duas fontes, na verdade, são substitutos, são complementares. Tá certo? Você vê que a correlação entre a soma de desembolso do BNDES com emissões do mercado de capitais é 0,83, é mais elevado. Isso sugere realmente que, ao contrário do que se poderia imaginar a partir daquelas informações do evento, a parte do mercado de capitais tem uma correlação muito forte com a taxa de investimento. Certo? Essa é a constatação. Nós fomos atrás de reunir todas essas constatações nessa tabelinha. Para não perder muito tempo, deixa eu chamar a atenção só para um ponto. Primeiro, veja, é claro que isso aí é correlação. Né? O dinheiro não vai carimbar, essa coisa toda. Mas o que tem? Quando você soma a formação bruta de capital fixo, soma a BNDES e mercado de capitais, sobre formação bruta de capital fixo, você vê que é mais ou menos, na média geral, em torno de 25%. Equivalente a 25% da taxa de investimento é representada por aquilo que sei que o BNDES e o mercado de capitais financiam. E queria chamar a atenção para esse outro número aqui. No período de predominância do BNDES, os desembolsos do BNDES eram 16,8% da taxa de investimento. Nesse segundo período, os desembolsos do mercado de capitais são 19%. Então, na verdade, isso reforça um pouco a percepção que essas duas fontes de recursos são extremamente relevantes para financiar o investimento. Nós fomos atrás de saber o que acontecia, por exemplo, infelizmente a gente não tem dados de empresas fechadas, né? Como sabe, a gente trabalha só com as empresas abertas. No caso das empresas abertas, tem uma indicação interessante, mas que eu acho que seria interessante eu avançar um pouco na pesquisa, que é o seguinte: no período de 2012 a 2016, que foi o período em que o BNDES contava com mais de 100 bilhões por ano do Tesouro e emprestava juros altamente subsidiados, você vê aqui que as empresas abertas, 76%, mais de 3/4 dos recursos de financiamento de ativos, vinham da dívida. Quando você partiu para o segundo período, em que predominou o mercado de capitais, essa participação da dívida cai para 56%. Quer dizer, sem entrar no detalhe, uma análise mais forte, isso reforça muito a percepção que quando o BNDES, evidentemente, priorizava o recurso de dinheiro subsidiados para as grandes empresas, evidentemente, isso levava uma estrutura de capital muito mais alavancada, que é o que está aqui. Certo? No segundo período, lógico, aqui veio o juro de mercado, e não, houve uma mudança na capacidade. Uma coisa que é importante chamar a atenção em relação a essa ligação entre o mercado de capitais e o crescimento é ligado àquilo que o mercado de capitais consegue financiar também em termos de inovação. Isso aqui são alguns dados dos fundos de investimento e participações que saiu desse relatório da BBCAP, que acabou de sair, de atuação dos FIPs entre 2019 e 2022. Foram financiados 2.114 projetos, 158 bilhões, 1.741 venture capital, que é tipicamente empresas menores e iniciais, e muitos projetos na área de startups de tecnologia. Né? Algumas, inclusive, cresceram, foram até posteriores e seguintes. As debêntures têm aumentado o prazo de colocação, 36% das emissões têm mais de 7 anos, mas tem algumas limitações no mercado de capitais. Uma limitação que quer, nos prazos muito longos, o mercado de capitais não chega nas debêntures.
vai até 14 anos, o mercado de dívida, praticamente está em paralelo com o BNDES. O BNDES tem, evidentemente, um prazo ali de 15 anos, que praticamente não existe no mercado de dívida, tem 8,6%. Outra observação, que a empresa de menor porte tem dificuldade de acesso ao mercado de dívida. Não dá para pensar numa emissão de bens, exagerando um pouco, inferior a 50 milhões. Tem custos, tem questão de liquidez, enfim, várias questões. Então, são limitações do mercado de capitais. E uma coisa importante é que o novo posicionamento do BNDES, desde 2017, na verdade, a gente pode dizer que esse novo posicionamento cobre exatamente essas falhas do mercado, em que a atuação realmente otimiza, digamos assim, o financiamento das empresas. Você tem as prioridades que foram definidas, cobrindo exatamente as limitações do mercado de capitais. Você tem prioridade micro, pequenas e médias empresas, são as operações indiretas, é claro, do BNDES, estruturação de projetos de financiamento de infraestrutura, um prazo mais longo, porque em casos de emissão de debêntures de infraestrutura, em que o BNDES compra exatamente os prazos mais longos. E você tem a inovação tecnológica, economias externas, projetos com economias externas, etc. A taxa de juros, como agora a TLP, e o mercado de capitais, ao invés de atuar competindo com o mercado de capitais, como era lá atrás, ele explora a complementariedade e sinergia com o mercado. Então, essa é uma visão, mais ou menos, do que aconteceu. Como é que a coisa funciona no financiamento de investimento, tá certo? Eu acho que são avanços muito significativos, favoráveis. Vamos ver alguns desafios, eu não vou perder muito tempo, por agora, para vocês checar até. Que hora que são? 8h10. Ok. Uns 10 minutinhos a gente termina. Bom, qual é o potencial do mercado de dívida privada? Nós vimos que subiu, crash chuva, certo? Dívida privada, isso aqui é uma fotografia. No SEMEC nós temos uma matriz de fluxo de fundos, uma estimativa. O Brasil, como vocês sabem, o Brasil não tem matriz de fluxo de fundos. Nós reunimos fontes privadas, mais de uma dúzia, e reunimos um modelo de contas financeiras que nos permite gerar esse tipo de dados. Então, o que tem? Títulos de dívida privada, está aqui. Títulos de dívida privada, a 645 bilhões, um total de 16 trilhões de ativos financeiros. Então, é uma coisa de 3,9%. Então, o potencial de crescimento dentro dessa carteira é enorme, evidente. Mesmo quando eu junto ações, dá 27,4%. Olha, não podemos esquecer que aquela metade lá que nós já falamos está aí para ficar, com risco de aumentar. Mas, enfim, tem um potencial enorme de crescimento. Você tem alguns desafios também, alguns já comentamos rapidamente. A participação das empresas no mercado de capitais, o número de empresas abertas ainda é muito inferior às economias em desenvolvimento. Nós temos 400 e poucas empresas aí, a Índia tem 5 mil, vários países do Sudeste Asiático têm 2 mil, 3 mil empresas no mercado, e assim por diante. Nós estamos longe. A questão do acesso de empresas de menor porte ao mercado de dívida é também um desafio. Lógico, você pode ter fundos de crédito privado que concentram suas aplicações em títulos de dívida de empresas de menor porte e a liquidez vem das cotas desses fundos. Não é uma coisa que está no caminho, mas sem dúvida é uma limitação. A questão da liquidez do mercado secundário, que é extremamente importante, exatamente para sustentar aqueles prazos elevados, pode ser melhorado, deveria ser melhorado. E você tem uma coisa também que é essa realmente extraordinária, mais uma jabuticaba. Você coloca um papel, por exemplo, uma dependência de 14 anos indexada ao CDI do dia. O CDI, a taxa, é a taxa de 24 horas. É um papel. Lógico, isso aqui não é exatamente um problema, é um subproduto, em última análise, da questão da dívida pública e da instabilidade macroeconômica. Então, você não consegue. Você tem uma parcela dos eventos que é PCA mais juros, que não. Os eventos de infraestrutura necessariamente são dessa forma, mas isso aqui é uma limitação. Você tem que avançar na proteção dos acionistas e investidores, transparência e governança. O caso das americanas mostra que, apesar de nós termos avançado muito, tem muito furo aí, não é certo? Isso é um trabalho continuado. E, finalmente, a questão da educação financeira. Quer dizer, a gente se surpreende, vira e mexe, você vê a notícia lá, alguém conseguiu gerar um prejuízo de 1 bilhão
200 mil pessoas acreditavam que podiam pegar e fazer investimento em criptomoedas que rendia 10% ao mês. Vai ser difícil convencer alguém aqui a fazer um investimento desse. É um problema de educação financeira básica, certo? Realmente isso é fundamental. Os desafios do crédito bancário também são muitos. Vou mencionar rapidamente. Você tem a questão do custo de captação, começa por aí. É um custo de captação alto, porque ele tem que cobrir, evidentemente, a taxa de juros dos títulos públicos. Não? A taxa é alta. Né? A taxa real de longo prazo hoje está em torno de 5,5, já passou de 6. Em cima você bota inflação, não sei o que mais. Esse é um custo de captação bastante elevado. Aí você tem a questão dos spreads, que são altos. Qual é o conteúdo do spread? O Banco Central, desde 2018, tem um trabalho extraordinário. Eu acho, me surpreende, às vezes tem artigos do jornal extremamente agressivos em relação à questão do custo do financiamento. Ninguém lê o trabalho. Ninguém lê. O Banco Central desenvolveu, a partir de 2018, um negócio que chama ICC, o Índice do Custo de Crédito, que além de calcular o índice médio do custo de crédito, ele tem que decompor pedaço por pedaço qual é a composição. Então nós sabemos quais são. Risco de crédito, inadimplência, eu coloquei aqui na parte de baixo, a inadimplência representa mais ou menos 30% do spread. Aí você tem, lógico, você tem essa questão da simetria de informações, especialmente relevante no caso da NPE, empresas de menor porte. Também em 2018, o Banco Central divulgou, não lembro de ter visto coisa mais recente, a inadimplência, a perda de crédito em empresas de menor porte é 8 vezes maior do que as empresas grandes. Foi um dos grandes desafios, a simetria de informações. Você não tem informação confiável para fazer a avaliação correta do risco de crédito. Então, isso, qual é a postura? Cobra a taxa que for necessária para cobrir a perda inteira. Porque não dá para fazer uma avaliação cuidadosa do risco de crédito e assim por diante. Execução de garantias. Naquele trabalho do Banco Mundial, a recuperação de garantias reais no Brasil leva em torno de 4 anos e recupera 16% do valor. Então, quando você vai somando, aí tem impostos. Né? Você tem impostos, não dá para jogar a perda todo ano, você tem que fazer 30% por ano, e ainda tem o IOF para melhorar. Veja, eu não sou advogado de banco, não sou coisa nenhuma. Eu acho que para discutir objetivamente, e tem trabalhos seríssimos que fazem isso, tem que entrar nesse detalhe. Ninguém gosta. E tem margens, a margem líquida do banco. Alguém pode dizer, não, os bancos brasileiros ganham muito dinheiro. Engraçado. Será que alguém já viu direitinho, comparou a taxa de retorno do capital próprio do banco com a taxa de retorno das empresas não financeiras? Nós fizemos isso no semestre. Incidentalmente, em 2022 empatou. A média deu 14. Em 2021, que foi o melhor ano da década nas empresas abertas, foi mais de 20%, as não financeiras. E as financeiras foi 15%. Então, quer dizer, acho que um pouco de números ajuda. Então, você tem vários problemas. A questão da concentração, concorrência no mercado de crédito, que é discutido. Nós temos um alto nível de concentração, mas existem trabalhos muito sérios, até alguns promovidos pelo FMI, discutindo a questão de concentração e concorrência. Existe uma razoável controvérsia. Tem trabalhos que sugerem que, apesar da concentração, trabalhos que levantam dúvidas. Olha, é uma questão de analisar. O que nós podemos, em termos de perspectivas, o que nós podemos falar? Já montei esse quadro aí, não dá para entrar em todos os quadradinhos da matriz. Chamando a atenção o seguinte, desde 2016, o Banco Central tem liderado um conjunto de inovações regulatórias que tem um impacto potencial extraordinário em tudo isso que nós falamos, na matéria de custo e acesso no mercado de dívida, no mercado de crédito. O cadastro positivo, em todo o mundo, é uma experiência extremamente bem sucedida. Já está funcionando, como você sabe, aqui no Brasil. Qual é o impacto dele, sem perder muito tempo? O cadastro positivo melhora muito a qualidade das informações de avaliação de risco de crédito, permite a utilização de modelos muito mais sofisticados de avaliação de risco de crédito. Por que não? Então, você tem, evidentemente, isso facilita o acesso ao crédito, reduz o risco de crédito e também aumenta a concorrência. Por que aumenta a concorrência? É que todas as instituições financeiras fornecem toda a informação, a história do crédito do cara, para os birôs, né? Boa Vista, Serasa, etc. Tal.
Então, e bancos pequenos, e mesmo fintechs, que tem uma carteirinha pequena, antes, os bancões tinham alguns milhões de informações no seu cadastro e representavam praticamente um certo, aspas, um certo monopólio em torno dessas informações, tinha um ganho competitivo que nenhum banco pequeno tinha condição. Hoje, esse banco pequeno tem acesso, via cadastro positivo, exatamente à massa de informações que os bancões têm. É claro que tem uma vantagem em termos de aumento de concorrência. Tem o Open Finance, que tem um efeito parecido. Você tem a duplicata eletrônica de recebíveis, com registro centralizado de garantias, que melhora extraordinariamente a qualidade das garantias desses recebíveis. E você tem o avanço de bancos digitais, fintechs, cooperativas e o próprio Pix, que contribui na mesma direção. Então está mais ou menos um resumo aí do que se espera. Será que está acontecendo alguma coisa? Parece que está. Esse conjunto de bancos médios, pequenos, cooperativas, fintechs, etc., em 2016 era 17,9% do saldo de crédito total. Agora foi para 34,5%. Quase dobrou. Quase dobrou. E continua no crescimento. Cooperativas é uma coisa impressionante, a taxa de crescimento das cooperativas. Para não falar de resto. Para não falar dos... E tudo junto com digitalização. Certo? E uma coisa interessante, é só um registro. Eu só vou falar isso aí, porque não dá para esticar, mas uma coisa que chama a atenção, desde 2020, na parte da captação líquida de recursos que nós chamamos de crédito bancário, por porte de empresa, as empresas de menor, pela primeira vez, as empresas de menor porte estão recebendo um volume de recursos muito maior que as empresas grandes. Isso aqui são dados do Banco Central, até julho de 2023. Aqui, ó, nos últimos 12 meses, 92 bilhões, 93, mais ou menos 93 bilhões de reais é a captação líquida das empresas com crédito bancário. Nesses mesmos 12 meses, teve uma captação líquida negativa das empresas grandes de 37 bilhões. Nós vamos ver adiante que as grandes se viraram de outra forma, mas enfim, o crédito bancário teve uma o último ponto que eu gostaria de mencionar é o seguinte. Veja, o que nós vimos? Houve uma mudança forte, realmente, em todo o arranjo do sistema financeiro, como as empresas se financiam, um aumento muito grande de participação do mercado de capitais. E existe, do lado de lá, digamos, aqueles que levantam dúvidas sobre a eficácia do mercado de capitais, dizem, olha, o mercado de capitais é um negócio muito bom enquanto funciona. Na crise tem um problema gravíssimo e não funciona. É melhor ter banco, de preferência estatal, para segurar uma língua aí na crise. É uma questão, uma hipótese para ser testada. Pode ser verdade, pode não ser verdade. Vamos ver, por exemplo, a crise das americanas. O que aconteceu? Como é que a coisa funcionou? Bom, rapidamente, todo mundo sabe disso. A linha vermelha aqui, na imprensa de pessoa jurídica, mas que dobrou em relação ao mínimo no fim de 2020. O número de empresas inadimplentes, agora, o último dado que nós pegamos foi de maio, conseguiu superar o pico da crise da pandemia, era 6,2 milhões, agora 6,5 milhões. O número de pedidos de recuperação judicial aumentou 52% nesse primeiro semestre, em relação ao ano passado. Como é que aconteceu essa crise, digamos assim? Não está muito difícil de enxergar. Chamar a atenção, o que aconteceu com as empresas? As empresas aumentaram fortemente a dívida, exatamente em 2020 e 2021, com aquela grande aumento de liquidez, a redução da taxa de juros. Pode esquecer que o Selic chegou a 2%, o Banco Central aumentou fortemente a oferta de crédito, teve uma série de fatores aí, passou de 31% para 35%, 36%. Olha, as taxas reais de juros tiveram um aumento fortíssimo, saiu de nível negativo, como está aqui, para um nível fortemente positivo. E o custo de dívida mais que dobrou. Então as empresas aumentaram fortemente a dívida. E o que aconteceu? O custo médio, por exemplo, de crédito bancário em 2020 era 11,6. Teve um pequeno aumento para 23,1. Você tem aqui TPB, a taxa preferencial brasileira, também praticamente dobrou. Debêntures, mais que dobrou, 6,7 para 14.
BNDES também, 8,48 para 14. Então, as empresas tomaram dinheiro fortemente, aproveitando também juros muito baixos, em parte porque precisavam também. As empresas acumularam disponível, não pode esquecer, eles pegaram esse dinheiro até para acumular disponível, em função das incertezas de continuidade da pandemia, assim por diante, e depois se defrontaram com um enorme aumento do custo de dívida. Em 2021, a economia também teve uma recuperação extraordinária, PIB crescendo mais de 5%, e assim por diante. Então, 2021, os dados das empresas abertas, foi o melhor ano desde 2010, melhor ano da década. Maior taxa de retorno, maior rentabilidade, essa coisa toda, e foi o período mais favorável. Acontece que logo em seguida perdeu velocidade o PIB, os spreads aumentaram, o risco de crédito aumentou, evidentemente, aumentou o spread nos eventos, né? Apenas para chamar a atenção, passou de 2,1 para 4,27, aumentou fortemente. Isso aqui é aquele prêmio de risco que se soma ao CDI nessas debêntures, que não. E uma outra indicação da forte dificuldade de colocação de papéis é essa última linha aqui. A parcela das emissões de debêntures, janeiro foi o pior período, janeiro a abril de 2023, quase 2/3 dessas emissões não conseguiram ir para o mercado. Ficou nos bancos. Não conseguiu colocar. Tá certo? Nesse período, vocês devem estar lembrados, saiu em todos os jornais, os fundos de crédito privado tiveram um saque de mais de 120 bilhões. O investidor privado saiu pedindo, tirando dinheiro de crédito privado em função da questão do risco, americanos, esse negócio todo, e lógico isso teve uma restrição muito forte de crédito. Isso ameaçou basicamente o quê? Ameaçou a rolagem da dívida. A rolagem da dívida é o último passo antes da crise. Porque as empresas não conseguem rolar. O que elas fazem com isso? Algumas tentam soluções mais radicais, vender imóveis, fazer não sei o que mais, e outras simplesmente pedem recuperação judicial, param de pagar, não é certo? E assim por diante. Isso aqui dá o tamanho do problema e ao mesmo tempo mostra como é que saiu dele. Essa linha vermelha aqui, isso aqui é a captação líquida de todas as empresas brasileiras a cada trimestre. Então, por exemplo, no trimestre terminado em junho de 23, essa captação líquida no total deu em torno de 100 bilhões. Essa captação chegou a cair a 35 bilhões aqui, ó, no trimestre terminado em abril. Então você vê o que aconteceu aqui, uma restrição dramática. A captação líquida de crédito bancário, já nós tínhamos mostrado isso, foi negativo. O sistema bancário, em vez de botar dinheiro nos caixas das empresas, retirou o dinheiro. Quer dizer, o volume de resgate foi maior do que o número de novas concessões de empréstimo. Quem salvou o sistema? Quem foi? As grandes empresas recorreram ao recurso externo, aqui desde meados de 2022, e o mercado de capitais, a parte em azul, que é a parte de dívida no mercado de capitais, se manteve positivo, caiu, é claro, mas se manteve positivo. E qual é o que aconteceu logo em seguida? Uma forte recuperação, não foi no crédito bancário, foi na dívida no mercado de capitais. Ou seja, houve uma reação muito rápida, certo? Em junho, no trimestre terminado em junho de 23, você tem mais de 100 bilhões, quase 100 bilhões de captação no mercado de capitais. Se você pegar junho de 22, que é ainda o período normal, estava em 92 bilhões. Então houve uma recuperação muito forte, liderada pelo mercado de dívida. Viram? E o agravamento da conjuntura foi muito mais no crédito bancário do que no mercado de dívida. É apenas para chamar a atenção de que aquela percepção, aquela teoria, né? Não, porque o mercado de capitais é muito bonito. Quando tem um problema de crise, a coisa para de funcionar, a casa é fundamentada. A experiência desta crise, pode ser que seja diferente de outras, a experiência desta crise diz exatamente o contrário. É claro, isso aconteceu num período de política monetária altamente restritiva, em que ia reduzir a oferta de crédito, é evidente. Aí, no meio desse processo, ao longo desse processo, acontece com os americanos. Bateu um negócio muito forte da percepção de risco, e a coisa acabou travando o sistema. Isso aqui é o mesmo dado, uma porcentagem do PIB. Né? Vamos ver algumas conclusões. Bom, primeiro, chamar atenção para a evidência internacional. A eficiência do sistema financeiro é fator de crescimento econômico. Não tem dúvida sobre isso. No Brasil, é aquela segunda observação. A funcionalidade do sistema financeiro, no financiamento das empresas, é condicionada pela política fiscal. Carga da dívida pública com mais da metade da dívida do doméstica total e altas taxas de juros.
A partir desse patamar, se é que eu posso dizer, de taxas mais altas e um volume menor de recursos, é que nós temos o desafio de financiar aquilo que é o comando do investimento, que é o investimento privado. 90% do investimento privado depende desses recursos. Nos últimos 10 anos, nós já vimos também aquela tendência forte de mudança na direção de um momento muito forte do mercado de capitais, tá certo? E o principal resultado, do ponto de vista de um economista preocupado com a alocação de recursos, é que cerca de 80% dos recursos de dívida hoje são feitos na alocação no mercado, que evidentemente é um avanço extremamente positivo. No financiamento de investimento, nós já acabamos de comentar, mas quando você vê as duas principais fontes de financiamento de investimento, médio e longo prazo, que é o mercado de capitais e BNDES, tudo indica que realmente o conjunto de ambos acaba tendo uma correlação muito forte com o investimento, ou seja, a atuação no mercado de capitais estimulado com as empresas que conseguem ter acesso em prazos, essa coisa. E a complementação do BNDES cobrindo as falhas do mercado é um arranjo que tudo indica um arranjo muito favorável, positivo, para você assegurar o acesso ao financiamento de investimentos, tá certo? Inclusive para empresas de menor porte. O potencial do mercado de capitais, acabamos de falar, existe um potencial ainda enorme para crescer, e tem aquelas limitações que nós já comentamos, que podem ser, do ponto de vista regulatório, eu diria, estamos caminhando na direção positiva. No crédito bancário, tem várias questões, vários desafios, spread, riscos, assim por diante, mas acho que uma boa notícia é que esse programa do BC, começou chamado de BC+, agora é BC, sinal da LER, não dá nem para falar de outro jeito, realmente aparentemente está mirando exatamente naquelas questões que parecem ser os principais problemas e, aparentemente, com resultados. Os resultados ainda estão no início, devem aparecer e representam um avanço muito favorável do ponto de vista do custo do crédito e do acesso de empresas de menor porte ao financiamento bancário, tá certo? E, finalmente, a mensagem dessa última crise de crédito. Ao contrário do que muitas teorias de que o mercado de capitais só funciona bem quando está tudo em ordem, e que em crise o mercado de capitais é um problemão, no nosso caso aí mostrou exatamente o contrário. O mercado de dívida moderou a intensidade da queda de oferta de recursos e liderou a recuperação agora em junho e julho. Bom, é basicamente isso. Estou à disposição para quaisquer observações, críticas, perguntas. Muito obrigado pela atenção. Eu gostaria de ter falado um pouco mais de tempo do que eu gostaria. Bom, Roca, muito obrigado a você. Brilhante palestra que você nos proporcionou. Eu só tenho a agradecer, Roca, e em teu nome eu cumprimento todos os amigos, amigas que estão presentes aqui. O Alessandro Gambini, representante do Banco Central da Itália. É um prazer tê-lo conosco. Compareça sempre na primeira sexta-feira de cada mês. Né? Ministro Mailson, é desnecessário dizer da alegria de tê-lo conosco. Já é um nosso amigão aqui de todas as palestras. Ao pessoal de Santos, nosso grande abraço, Monteiro. Grande abraço. OIB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil.